Olá, boa noite a todos e todas. É uma honra estar aqui com vocês apresentando nosso trabalho, que foi aprovado, pelo Conselho de Altos Estudos em Direito. Eu sou a Maiane Serra, eu sou doutoranda em Direito pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. Sou mestre também em Direito pela Universidade Federal do Maranhão. E esse trabalho, ele é composto por mim, também pela professora Luciana Lopes Canavez. A professora Luciana, ela é doutora em Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Ela também é mestre em Direito pela Universidade de Franca, graduada em Direito pela Faculdade de Direito de Franca e atualmente é professora de Direito Civil e Propriedade Intelectual do campus de Franca, da Unesp. E também pela minha parceira, a Marina Fratari, que é mestranda em Direito pela Universidade Estadual Paulista, pós-graduada em Direito Processual e Empresarial também, e graduada em Direito pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Bem, o nosso trabalho, ele tem como título TRIPS Waiver e a licença compulsória das vacinas contra a Covid, um contraponto entre a vida e a propriedade intelectual. Bem, constitucionalmente, nós percebemos que o direito de propriedade ele vai encontrar um respaldo lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, além disso, essa garantia ela possui duas vertentes base. A gente percebe, de um lado, esse direito sendo representado pela dimensão constitucional, que protege o indivíduo diante das intervenções do Estado, e uma outra dimensão que ela é civil, na qual o titular ele defende o título de proprietário contra a interferência de terceiros. No entanto, na contemporaneidade, esse instituto ele não pode mais ser vislumbrado sob uma perspectiva meramente patrimonialista, atendendo só a anseios individuais. Ele tem que estar atrelado a um bem-estar social, ele tem que alcançar padrões, digamos assim, estabelecidos pela própria sociedade e assim cumprir a sua função social, a partir do momento que ele promove a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Então, nós percebemos, trazendo toda essa introdução que eu fiz, isso também vai ser observado, essa proteção e essa função social, ela também vai ser vislumbrada a partir da proteção dos chamados bens imateriais, que eles são regulados, são aqueles bens que são regulados pelo direito de propriedade intelectual, que é um ramo que abrange o direito de propriedade industrial, que vai resguardar esses direitos do inventor, de quem cria ali, por exemplo, um produto ou um serviço, e os direitos autorais. Então, a proteção assegurada ao inventor, ela se dá através de um instrumento aqui no Brasil que a gente chama de patente, A patente, ela vem ser um título concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que vai oferecer uma exclusividade temporária, digamos assim, de uma invenção por um período que é limitado de tempo, que é de 20 anos para a patente de invenção e de 15 anos para as patentes de modelo de utilidade, que são as chamadas mini-invenções. O modelo de utilidade é quando aquele produto ele já existe, na verdade eu só trago para ele um aprimoramento, melhorando a funcionalidade dele do dia a dia. Então, as patentes elas podem ser concedidas tanto para invenções quanto para modelos de utilidade. Então, a patente ela vai conferir para o titular desse direito que o terceiro ele possa, sem o consentimento dele, produzir, usar, colocar à venda, importar aquele produto, sem uma autorização de quem é o portador da patente, tá? E a lei, então, ela concede, todos, digamos assim, esses benefícios, em virtude dessa pessoa trazer uma contribuição social aqui para o país, econômica também, tá? E no que tange a patente para produtos farmacêuticos, que é a grande celeuma, digamos assim, do nosso trabalho, a gente percebe que o acordo TRIPS da OMS, ele vai representar um obstáculo significativo às medidas de saúde pública, principalmente para países em desenvolvimento, que procuram importar esses medicamentos para lidar, às vezes, até com problemas graves de saúde pública, Então, o objetivo do nosso artigo é discutir os impasses envolvendo a quebra dessas patentes da vacina de Covid, refletindo sobre alguns conflitos que vão haver, como, por exemplo, o direito à vida em contraponto
com o direito de propriedade intelectual dos laboratórios, tá? E para isso a gente considera a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais e utilizamos o método dedutivo com técnica de coleta de dados bibliográficos e documentais a partir de uma abordagem que foi qualitativa durante o trabalho. Bem, percebemos que desde que as primeiras vacinas contra a Covid elas foram aprovadas, nós já tivemos um intenso debate acerca da propriedade intelectual dessa medicação, dividindo muitas opiniões. Então, de um lado, a gente tinha aquelas pessoas que pediam pela liberação das patentes através da chamada licença compulsória, que nós conhecemos vulgarmente como quebra de patente, e justamente para que essas vacinas pudessem ser produzidas em larga escala e pudessem alcançar um número maior de pessoas, sobretudo em países mais pobres, mas, por outro lado, também há os adeptos à proteção desse direito de propriedade intelectual dos laboratórios, né, dos cientistas, e, consequentemente, o incentivo, né, ao desenvolvimento de novas pesquisas. Então, em meio a esses debates, o chamado TRIPS Waiver, o que é o TRIPS Waiver? Ele foi proposto inicialmente a partir de uma intervenção conjunta entre a Índia e a África, em mais ou menos outubro de 2020, ao Conselho TRIPS da OMC, né? E ele relaciona-se à renúncia, o TRIPS Waiver, ele se relaciona à renúncia de certas disposições ao acordo TRIPS para a prevenção, contenção e tratamento da Covid. E ele se tornou mais urgente justamente para promover a suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual, justamente para que estes não se tornassem uma barreira, né, ao acesso urgente, universal e acessível desses produtos de saúde, incluindo as vacinas de combate à Covid, sobretudo para países mais pobres. Então, essa proteção de patentes para produtos farmacêuticos, conforme é exigido pelo acordo TRIPS da OMS, ela vai representar um obstáculo potencial a medidas de saúde pública, principalmente nesses países que muitas vezes precisam importar e não têm recursos suficientes para isso. Então, é por isso que, diante desse conflito, há um instrumento chamado de licença compulsória, que inclusive é previsto na Lei de Propriedade Industrial, né? E ele é um instrumento que ele vai ser utilizado pelo poder público após a realização de um processo administrativo ou judicial, sem o consentimento do patenteador, justamente para desconstituir aquela proteção jurídica que foi conferida para que outras pessoas possam, assim, dar início à exploração econômica daquele produto, né? Visando exatamente cumprir o que a gente falou lá no início, que é a função social dessa propriedade. Então, a licença compulsória, ela vem ser um instituto elementar que flexibiliza o acordo TRIPS, tá? Então, em meio a toda essa crise aí epidemiológica do Covid, a gente percebeu que houve uma lei, né, inclusive que foi a chamada Lei das Licenças, né, que promoveu aí, digamos assim, algumas alterações na Lei de Propriedade Industrial, justamente para dispor sobre a licença compulsória de patentes nos casos de declaração de emergência nacional, de interesse público, de reconhecimento de calamidade pública. Então, nesses casos, será arbitrada aí pelo poder público uma remuneração ao titular dessa patente, levando-se justamente em consideração as circunstâncias de cada caso, observando o valor econômico da licença que foi concedida, a duração da licença, a estimativa de investimento, né, os custos de produção, o preço de venda no mercado, para justamente fazer essa remuneração ao titular da patente. Então, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, ela vem aparecer como uma alternativa para sanar, digamos assim, auxiliar, né, nessas questões, justamente porque nós vamos considerar que o particular também tem o dever de garantir os direitos humanos, mesmo nas relações privadas. Então, no caso do licenciamento compulsório, é possível a gente evidenciar que esses interesses econômicos, eles nem sempre vão estar do mesmo lado que os interesses sociais. Então, um movimento contra o licenciamento compulsório, né, ele vai ter como principal argumento que aquela medida, talvez ela provoque o desestímulo das inovações da indústria farmacêutica, né, ela vai trazer um prejuízo para a inventividade, né, para o tempo gasto pela iniciativa privada nos laboratórios
laboratórios, né, com os pesquisadores, né. Então, essa vai ser a defesa, digamos assim, né, dessa parte ligada aos laboratórios, né. Mas, em sede de conclusão, pondera-se que o Estado ele pode sim intervir na propriedade privada diante desses casos, sobretudo nos casos relacionados a abuso de poder econômico, usando justamente o licenciamento compulsório para isso, que é um mecanismo previsto no ordenamento jurídico e que hoje é aplicado, inclusive, né, nos casos de emergência nacional ou de interesse público, e inclusive, também uma flexibilidade prevista no Acordo TRIPS. Então, por se tratar de um caráter emergencial, nós percebemos que nessa situação toda há um notório ferimento a direitos fundamentais, justamente caso esse acesso ele fique restrito às vendas apenas pela indústria farmacêutica. Então, o Estado, nesse caso, ele deve se intervir a fim de garantir isso, né, esse direito à saúde para os cidadãos. Então, nesse sentido, nós percebemos que não restam dúvidas que o licenciamento compulsório das vacinas de Covid, eles não ferem o direito à propriedade, uma vez que não deve haver conflitos, digamos assim, entre princípios fundamentais, mas sim a harmonização desses princípios, né, garantindo a vida, garantindo a saúde a todos e justamente zelando pelos direitos humanos em função da chamada função social da propriedade, certo? Então, esse foi o nosso trabalho, né? Uma discussão sobre um tema recorrente, atual. Esperamos que todos vocês tenham gostado, né, de tudo que foi dito, que o trabalho possa ser relevante, possa ser utilizado para o desenvolvimento de outras pesquisas também, tá? Então, muito obrigada a todas e todos pela participação aqui no evento.